Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é literalmente o motor da educação pública no Brasil. É um sistema bem complexo, mas que define o futuro de milhões de estudantes. E a nossa missão aqui é desvendar como é que ele funciona. Pensa só, como é que um país com as dimensões do Brasil consegue garantir que uma criança lá no interior do Amazonas tenha as mesmas chances de aprender que uma criança numa capital do Sudeste? Parece um desafio gigantesco, né? E é. A resposta para isso é uma verdadeira e fascinante engenharia financeira. E a base de tudo, a regra do jogo, está lá na nossa Constituição. Ela diz que a educação é responsabilidade de todo mundo, num tal de regime de colaboração. O que isso quer dizer na prática? Simples. Municípios, estados e o governo federal, todos eles têm que trabalhar juntos. A responsabilidade é compartilhada para garantir esse direito básico. Só que aí já aparece o primeiro grande desafio. Imagina uma cidade rica, com muita indústria, muito serviço. Ela arrecada um monte de impostos, né, tipo IPTU, ISS, e com isso consegue investir uma grana alta por aluno. Agora, pega uma cidadezinha pequena, com pouca atividade econômica. Ela simplesmente não tem de onde tirar esse dinheiro. E é justamente essa baita desigualdade que está na raiz do problema que o sistema todo tenta corrigir. E é para atacar exatamente essa desigualdade que entra em cena a peça-chave desse quebra-cabeça todo. O nome dele é Fundeb. Tá, mas o que é o Fundeb, afinal? Pensa assim, é como se fosse um cofrão gigante. Todos os estados e municípios colocam uma parte dos impostos que arrecadam nesse cofrão. Depois, o dinheiro é redistribuído. E qual a lógica? É garantir um valor mínimo, um piso de investimento por estudante, não importa onde ele esteja. A ideia é justamente essa, ninguém pode ficar para trás. Agora, olha que interessante o caminho que o dinheiro faz. Primeiro, cada estado e seus municípios juntam a sua parte numa espécie de cesta estadual. Só que algumas dessas cestas não enchem o suficiente para atingir aquele valor mínimo por aluno. E aí? Aí entra o governo federal com uma grana extra, que é a famosa complementação. Depois que tudo está nivelado, esse montante é dividido entre as redes de ensino de acordo com o número de alunos matriculados. E atenção para essa regra, que é importantíssima. Desse dinheiro do Fundeb que chega lá na ponta, uma fatia bem grande de, pelo menos 70%, já tem destino certo, carimbado. É para pagar os profissionais da educação, professores, diretores, todo mundo. É uma forma de garantir que o recurso vá direto para quem está ali, no dia a dia da sala de aula. Mas olha só, o sistema não parou no tempo. Ele foi evoluindo. Hoje, a conversa não é mais só sobre garantir um valor mínimo para todo mundo. A coisa ficou mais sofisticada. Agora, existem novas ferramentas para buscar a equidade de uma forma muito mais cirúrgica. A complementação da União, aquela ajuda federal, agora tem 3 sabores. O VAF é o mais básico. Ele ajuda a levantar o piso de estados inteiros, os mais pobres. Já o VAAT é mais focado. Ele olha para municípios específicos que precisam de ajuda, mesmo que estejam num estado que, na média, não é tão pobre. E por último tem o VAR, que é diferente. Ele funciona como um prêmio, uma recompensa para quem mostra serviço e consegue reduzir a desigualdade na educação. E só para a gente ter uma dimensão do impacto disso, olha esse dado. O VAT, essa ajuda mais focada, chega para quase metade de todos os municípios do Brasil. É muita coisa. Isso mostra o quanto esse apoio direcionado é crucial para garantir um mínimo de recursos em milhares e milhares de cidades pelo país. Agora, sobre o VAR, aquele incentivo por resultado, para botar a mão nessa grana não é só estender a mão. O município tem que ralar. Ele precisa cumprir 5 condições bem claras. Coisas como escolher diretores por mérito técnico, garantir que os alunos participem em peso das provas nacionais e, o ponto principal, provar com números que está conseguindo diminuir as desigualdades educacionais e raciais. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a filosofia por trás do VAR. A ideia central é que a gente não pode mais aceitar a lógica de que um estudante que já nasce numa situação difícil, socioeconômica, também tenha menos oportunidades na escola. É o contrário. A educação tem que ser a ferramenta para quebrar esse ciclo. É sobre dar mais para quem mais precisa. Bom, até aqui a gente viu todo o desenho, toda a arquitetura pensada para fazer o dinheiro chegar onde precisa. Parece um sistema robusto, né? Mas é aqui que a história dá uma virada e revela um desafio que talvez ninguém esperasse. 7,9 bilhões de reais. É isso mesmo, quase 8 bilhões de reais.
Esse foi o valor que recentemente estava simplesmente parado na conta dos municípios. Dinheiro que saiu do governo federal, chegou na prefeitura e não foi usado. E esse dado, gente, ele muda completamente o jogo. Ele mostra que o problema hoje talvez não seja apenas a falta de dinheiro. O desafio mudou de patamar. Passou de lutar para receber o recurso, para conseguir usar o recurso de forma eficiente. O gargalo agora é a gestão. O que nos leva, então, à grande questão final. Como é que a gente faz para que toda essa engenharia de financiamento se transforme, de fato, no futuro que a gente sonha para a educação do Brasil? No final das contas, é como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. De um lado, a gente tem um sistema de financiamento super sofisticado, pensado nos mínimos detalhes para ser mais justo e distribuir melhor o dinheiro. Mas do outro lado, tem a execução, a necessidade de ter uma gestão local forte, com planejamento, com capacidade de tirar os projetos do papel. Um lado simplesmente não funciona sem o outro. E é por isso que toda essa análise nos deixa com uma pergunta que fica no ar, uma pergunta fundamental. O Brasil, sem dúvida, construiu um mecanismo incrível para financiar a sua educação. O dinheiro, como a gente viu, está lá. Mas e a gestão? A capacidade de transformar esses bilhões em qualidade, em oportunidade real na vida de cada aluno. Ela também está lá. A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro da educação no nosso país.